tem Bíblia, abra ela por favor em 2 Samuel, capítulo de número 22. Quero compartilhar uma palavra pastoral aqui sobre você, sobre mim, sobre nós, para que haja entendimento, crescimento e avanço. Não é uma palavra profética, não é uma palavra apostólica, é uma palavra pastoral, para que a gente possa compreender e entender alguns princípios bíblicos da palavra, que já estão firmados, já estão estabelecidos. Eu até gosto muito de falar disso, né? Que é uma das coisas que eu mais peço ao Senhor. Eu peço ao Senhor que os anos não me gerem comodismo, mas que os anos me gerem mais empolgação para fazer coisas melhores. Quando a gente olha em tempo que se passou, a gente precisa ver o quanto pequeno nós estávamos e quanto desnutridos espiritualmente nós éramos e quanto abençoado nós somos. E quando a gente fala de conquista, de avanço também. Então uma das coisas que eu mais me cobro ministerialmente é que eu não caia na mornidão, que eu não fique estacionado, que eu não me conforme com aquilo que eu já vivi. Que eu não seja um contador de bênçãos do passado, mas que eu possa desfrutar de bênçãos no meu presente e automaticamente o meu esforço hoje me leve a alcançar coisas extraordinárias no meu futuro. Então, eu sempre digo que um dos grandes perigos nossos na igreja é o nosso tempo de igreja. Quanto mais tempo de igreja que a gente tem, mais acomodado a tendência é que a gente fique. Isso é natural em tudo que a gente faz. Você pode ver, sempre que falo disso, falo do nosso local de trabalho. Se lembre, quando você foi trabalhar nesse lugar que você trabalha pela primeira vez, você viu que o dia passou tão rápido que você nem percebeu. O segundo dia também voou, mas no terceiro você já estava começando a se habituar, já começou. Na sexta-feira então, você já se juntou com os outros. Meu Deus, chega domingo, mas não cabe essa sexta. A gente tem essa mania de se habituar com as coisas, e quando se habitua, vicia. E quando vicia, desestimula. É igual ao matrimônio. Se a gente não estimular o matrimônio, a gente se acomoda. A gente se acomoda a ter uma vida costumeira dentro de casa. A gente não faz mais nada novo, a gente já não elogia mais a esposa, não elogia mais o esposo, a gente passa a só ver o defeito do esposo e o defeito da esposa. Então a gente não renova, a gente não sai para um passeio, não sai mais a sós. Aí começa a vir os filhos, a gente imputa a culpa nos filhos de que não tem tempo. Não, então a gente tem que entender que os filhos precisam saber que o nosso matrimônio também precisa de tempo. Então a gente se acomoda em tudo. Você pode ver que a gente tem esse hábito, com roupa também é assim. A gente vai se acostumando com o tipo de roupa, com aquele calçamento, enfim, a gente gera hábitos. Eu gostaria muito nessa manhã de mostrar para você um texto e que você depois possa ler na sua casa de novo, que esse texto nos mostra que este homem que nós falamos tanto dele na igreja, que é Davi, não havia em Davi esse senso de conformismo, não havia em Davi esse senso de estar satisfeito com aquilo que ele já havia conquistado. Não, uma conquista o estimulava a outra, uma conquista o levava para um patamar novo. Por quê? Porque ele sabia que em cada uma delas o favor do Senhor estava sobre ele, e o favor do Senhor está sobre mim, o favor do Senhor está sobre você, o favor do Senhor está sobre nós. Então é uma necessidade nossa de compreensão. Eu estava na semana da conferência Avançar, lendo alguns textos na semana passada, e eu me deparei com esse texto. Esse texto aqui fala de um cântico de Davi. Davi canta. Era uma das marcas de Davi. Davi era um salmista. E muito mais do que cantar e escrever músicas, Davi ele era um tangedor. E eu aprendi que o tangedor ele é muito mais do que um tocador de harpa. O tangedor ele toca o coração do Pai. Ele tinha esse hábito de adorar o Senhor. Você pode ver, até falei disso quinta-feira. Quando nós olhamos para o Salmo 23, que a gente gosta de falar dele, Davi canta o que está crendo que vai ver, não o que de fato ele estava vendo. O Salmo 23 ele não canta porque ele via. O canto do Salmo 23, ele declara o que ele sabia que o Pai tinha para ele. Ele declara que o Senhor era o seu pastor e nada lhes faltaria. E ele declara que o Senhor o faria pastar nas verdes pastagens, às margens das águas tranquilas. Eu sei que eu tenho um Deus que me supre, eu sei que eu tenho um Deus que me preserva, eu sei que eu tenho um Deus que me guarda. Davi estava sendo perseguido no deserto,
45 graus, correndo pelas cavernas, olhando pela estrutura rochosa, seca, árida, Davi dizendo: eu estou caminhando às margens das verdes pastagens e as águas tranquilas estão diante de mim. Ou seja, eu posso estar passando por uma aflição, mas o Senhor vai me trazer um tempo de refrigério. Ministra isso na vida do teu irmão. Você pode passar por tempos de tribulação, fala para ele, mas virá sobre você refrigério. Quem que atrai a sua fé? Quem que atrai o seu canto? Quem que atrai a sua adoração? A gente ensina aqui na comunidade que no meio dos louvores o Senhor habita. E se o Senhor habita no meio dos louvores, Ele não habita no meio da murmuração, Ele não habita no meio da preocupação. Então quando o dia mau surge, o que a gente faz? Canta. O dia que a situação adversa surge, o que a gente faz? Adora. E há duas palavras que a gente confunde muitas vezes, e a gente ensina até na Clínica da Alma sobre isso. Adoração é uma coisa e celebração é outra. Adoração você conta para todo mundo quem Ele é, e celebração você conta o que Ele faz. Então quando você está passando um momento adverso, você vai cantar quem Ele é. Quando você está vivendo momentos de conquista e de júbilo e de celebração, então você vai contar para todos o que Ele pode fazer. Então entenda que a nossa vida é uma vida para adorar o Senhor. Prova disso, querido, que Davi foi o resgatador da adoração ao trono do Pai. Os reis que foram anteriores a ele, muitos deles não viveram preocupados em adorar, viveram apenas preocupados em conquistar, e com isso foram levados a adorar outros deuses. Davi restaura a adoração. Prova disso que Salomão, quando edifica a casa, a primeira coisa que ele faz é colocar os ministros, colocar aqueles que atraem a presença. Para quê? Para que a graça e o favor do Pai pudesse manifestar-se ali. Quando nós vamos ao contexto original da Bíblia e vamos ver quem Lúcifer era, quem Satanás, que é um anjo caído, que hoje rege o principado das trevas, quem era esse ser? Por que ele foi criado? Ele foi criado para adorar, ele foi criado para enaltecer o nome do Senhor. O orgulho toma conta dele. Alguns estudiosos mencionam que quando Lúcifer se movia nas dimensões celestiais, o movimento do seu corpo saíam notas musicais dele, que adoravam o Senhor. Então entenda que o Senhor criou tudo para o seu louvor. Prova disso que agora, nesse exato momento, no trono de glória, se fôssemos usar a nossa linguagem, ela seria a linguagem hebraica dizendo Kadosh, 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 o trono do Senhor. Nessa hora, os anjos estão dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, nada mais do que isso. Então, que os teus lábios se enchem de adoração, se encham de adoração àquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, em nome de Jesus, amém? Olha para o teu irmão e ministra a vida dele, e diga que os dias que vocês têm vivido não gere comodismo em você, que você avance em propósitos extraordinários que o Pai tem para você, que você faça o quê? Avance em propósitos extraordinários. Agora preste atenção, vamos ver como começa esse canto. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, no capítulo 22, que eu só vou ficar aqui, permitindo o Senhor. O texto diz assim no verso 1: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Deus livrou ele do quê? Das mãos de alguns inimigos? Não, de todos os inimigos. E continua dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, clamei o meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Aí ele declara assim, no versículo 8: a terra se abalou e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram, porque Ele estava irado.
Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Olha que lindo agora. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor das densas nuvens de chuva, fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Aqui, se você continuar lendo depois na sua casa, você vai ver que agora Davi começa a contar coisas que Deus pode fazer. É impressionante a paixão que Davi tinha para com o Senhor. E aí nós olhamos muitas vezes a vida de Davi e vemos o quanto ele é honrado até hoje. Por que é que o povo judeu teve dificuldade, tem até hoje uma grande parte, de reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus é a resposta do Pai para salvar aquele povo? Porque aquele povo não estava esperando um homem que viesse falar do reino. Aquele povo não estava esperando aquele que fosse assentar no meio dos pobres, aquele que fosse se assentar no meio dos excluídos da sociedade, como Jesus fazia. O coração e os olhos daquele povo, uma grande parte daqueles judeus ortodoxos ainda, que estão lá e também espalhados pelas nações, que estão esperando a vinda de Jesus. Nós estamos esperando a volta, muitos estão esperando a vinda. Por quê? Porque eles esperavam um político, porque eles esperavam alguém que fosse trazer riqueza, se assentar num trono esplêndido de um trono. Eles não estavam olhando para a graça, eles estavam olhando para o poder. Porque depois de Davi, um outro rei assenta no trono, que foi Salomão. Edificou uma casa, um reino poderoso, rico. Não havia nação nenhuma mais poderosa do que essa. E a fama de Israel correu por todas as nações. A rainha de Sabá, quando sabe da notícia, daquilo que estava acontecendo em Israel, através de Salomão, ela leva presentes, ela leva madeira pelas margens dos rios, para que possa apresentar coisas diante do rei, porque era um princípio, ninguém se apresentava diante do rei de mão vazia. Então alguém que fosse visitar o rei, levava presentes e mais presentes. Ela se encanta com a ordem do reino, com o poder do reino. Nenhuma peleja que Davi perdeu. A Bíblia diz que o Senhor ia com Davi, aonde quer que Davi estava. Ou seja, Davi era um homem que amava o Senhor, cheio de falhas, cheio de defeitos como a minha e você. E quando nós olhamos na Bíblia, por 2 vezes ela cita que o Senhor achou a Davi homem segundo o seu coração. Mas como? Um homem cheio de falhas? Porque Davi, mesmo cheio de falhas, amava a presença. Davi amava o cheiro da graça. Davi amava estar debaixo do favor do Pai. E a expressão disso é quando ele mesmo transgride, ele mesmo peca. Nós sabemos que ele olha por aquela mulher, e aí é onde eu digo para você como é perigoso o tempo costumeiro, o tempo nosso de se adaptar em lugares. Davi morava naquele lugar. Davi estava naquela casa todos os dias. Davi não estava numa casa de campo e abre a janela e vê Batseba ali naquele dia, não. Davi morava ali. Ali era a casa dele. Aquela mulher morava com o seu marido e sua família naquele lugar. Porém, Davi naquele dia entrou no hábito costumeiro de que não precisa, de que não é necessário. Davi falou assim: não é preciso que eu vá na guerra, vou ficar em casa. E quando ele sai do propósito, quando ele sai do lugar onde ele deveria estar, ele abre na cuna para pecar. E como ele não estava onde deveria, estava desocupado, acomodado talvez pelo regimento de ser rei, pelo regimento de ter poder, domínio sobre as pessoas. Eu fico aqui, eu tenho poder de escolha. Abriu a porta, olhou, viu a mulher se banhando. O lugar que ela se banhava sempre era assim. Mas naquele dia ele transgrediu, naquele dia ele manda buscar aquela mulher. Se encanta, se apaixona, se deita com ela, você sabe, gera um filho, filho do pecado. E a Bíblia nos ensina que o preço do pecado é a morte. E aí a consequência veio. E mais do que isso, não sabendo quando lidar, Davi coloca o marido dela na frente da batalha para que aquele homem seja morto. E ainda acrescenta mais pecado, mais problemas. Essa escolha de Davi gera uma ira no coração de Deus, e Deus diz a ele que da sua casa a espada nunca se apartará. Então perceba que Davi foi um excelente rei, Davi foi um excelente governante, Davi foi um excelente adorador, mas foi um péssimo pai.
porque ele transgrediu alguns princípios, ele quebrou alguns princípios. Então Deus não tem pacto com isso. Então quebrou um princípio, amanhã esse princípio te quebra. Se você pegar a história dos filhos de Davi, nenhum deles tiveram sucesso também na sua vida matrimonial, na construção dos seus filhos. Davi teve lacunas abertas por causa das escolhas equivocadas. Mas o dia que aquele menino nasce morto, Davi suplica o favor de Deus. O dia que aquela criança, do relacionamento dele com Batseba, é o diagnóstico de uma criança morta, Davi se veste com as vestes de humilhação, que era uma veste de saco. Como se você comprasse aquele saco de feijão, aquele saco de café, e se veste com roupa de saco, e se ajoelha no chão, e joga cinzas na cabeça. Era a forma de se humilhar diante de Deus naquela época. Davi vai clamar ao Senhor, Davi vai suplicar ao Senhor. E nessa súplica, Davi tira um canto. O Salmo 51 nasce ali. E o salmista declara, ele canta: Senhor, pode tirar de mim tudo, só não tire de mim a sua presença. Só não tire de mim o teu Espírito Santo. Só não me permita deixar de ser visitado pelo teu poder. Só não me deixar de ser desamparado pela tua graça. Ali naquela hora, o Senhor olha para o Davi e diz: esse homem é segundo o meu coração. Porque ele é humano, ele é terreno, ele é cheio de falhas e paixões. O seu corpo é físico e limitado. Mas o que está dentro dele, que é o meu espírito, o atrai para mim. Ele não quer outra coisa que não seja a mim. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu sua falha, ele reconheceu o seu pecado. Irmãos, a maior virtude do ser humano é reconhecer que erra. A maior virtude do ser humano é reconhecer que falha. Existem matrimônios que estão a fio, existem matrimônios que já acabaram, existem relacionamentos que não são firmes por causa disso, por causa do orgulho. Gente que não tem coragem de dar um passo atrás e dizer: me perdoa porque eu errei. Uma das maiores virtudes que nós temos na minha casa é essa. Disse isso para a Márcia quando a gente se casou: quando errar, vamos voltar atrás, ter coragem de voltar. Eu não tenho problema nenhum de voltar atrás e dizer: olha, me desculpa, me equivoquei, falei de uma forma errada. Por isso meus filhos a mesma coisa. Por diversas vezes dei uma cocinha neles. Aí quando eles estavam choramingando no quarto, eu tive coragem de bater no quarto, entrar e dizer assim: me perdoe, porque eu fui exagerado na forma de falar, ou na forma de corrigir e de disciplinar. A maior virtude do ser humano é reconhecer que falha. A maior virtude do ser humano é reconhecer que erra. Mas o meu adversário e o seu precisa fazer com que o meu coração e o seu seja igual ao dele, cheio de orgulho, cheio de prepotência, de raiva, de opinião própria, dos nossos achismos, dos nossos eus. Eu acho que foi quinta-feira, a pastora Márcia iniciou o culto ensinando-nos e nos instruindo para derrubar os nossos eus. Até porque na oração que nós fazemos para o Pai, não é Pai meu, nem Pai seu, é Pai nosso. E tudo que o Senhor nos ensina e nos orienta, que Ele nos dá, não é para mim, é para nós. Eu lhe dou uma boa medida. Essa medida ela é recalcada, sacudida e transbordante. Ela é para você, para sua família, para quem está à sua volta. Então nada que Deus faz é direcionado para uma pessoa. Tudo que Deus faz é para o seu povo. Diga para o teu irmão que está com uma cara boa, fala para ele que tudo que Deus faz é para um povo. Diga: o seu povo. Então olha para mim, ventos de avivamento. Você conhece o texto que eu estou pregando. Mas se o Senhor está falando nessa estação, se o Senhor está falando para nós, logo após um ciclo de avanço, para avançar a gente precisa melhorar. Para avançar a gente tem que mudar hábitos. Para avançar a gente tem que corrigir rota. E a gente não pode sair da rota do Senhor. A gente tem que estar na rota dele. Talvez para alguns de vocês, essa palavra é para te ensinar a não abrir mais a boca de forma equivocada, a não murmurar mais. Talvez você nasceu no contexto de uma família cheia de murmuração, cheia de mentira, cheia de manipulação. Talvez você viveu num ambiente assim, onde não se preservou a sinceridade e a transparência. Mas querido, para mim e para você não tem um outro meio, não há outro caminho que não seja adoração. Está enfrentando problemas adversos? Cante. Está vivendo momentos confusos? Cante. Não está entendendo a movimentação do céu? Cante, porque a adoração atrai a presença. Mas a gente se apavora. A gente vive cercado de gente que não tem estrutura espiritual, e muitas vezes fazemos delas conselheiros da nossa vida. Muitas vezes buscamos refúgio que não pode nos dar nada.
Vamos buscar orientação em quem não tem base, não tem vivência, não tem experiência, não tem testemunho, não tem prova dos sinais evidentes de Deus na vida dela, não prova milagres. E eu disse quinta-feira, a nossa vida não deveria ser um susto, a gente não deveria ter campanha de milagres, o milagre urgente, o milagre da última hora, os milagres extraordinários. Não, irmão, porque a nossa vida é um milagre. A minha vida é, a sua é. Os sinais que a gente tanto quer, não deveria ser algo que a gente tem que correr atrás, até porque isso não é de Deus, isso é romano e grego. Os sinais seguem os que creem, os sinais vão atrás de quem está. Você atrai a bênção, você atrai o poder, você atrai o favor de Deus. Você pode dizer isso? Eu atraio a presença de Deus com a minha vida. Aonde? No altar. Quando nós olhamos a vida do Abrão, que se tornou Abraão, ele não se tornou Abraão porque ele era bonitinho. Ele se tornou Abraão porque cada vez que Deus falava, ele levantava um altar. Eu já preguei uma palavra aqui chamada levantador de altar. Ninguém na Bíblia levantou mais altar do que ele. E o que é altar? Idolatria? Não. Altar naquela época era pontos de encontro. O Senhor se encontrou comigo aqui. Então eu levanto um altar, pedra sacada da natureza, e aquele altar ficava ali naquele lugar. Para quê? Para que quando passasse alguém ali da família, pudesse ver que ali houve um encontro. E quais são os altares que você tem? Por isso que eu digo, vem para o culto, anota. Deus liberou uma palavra, anota. Irmãos, eu e minha família estamos vivendo algo que nós ouvimos dias atrás na conferência de maio da pastora Mary. Ouvimos depois da pastora Adriana. O pastor Josimar estava aqui, ministrou a mesma palavra sobre nós. E nós entendemos que era uma palavra que o Senhor estava mudando geograficamente um monte de coisa. Estamos vivendo isso. Eu tomo nota do que Deus me fala. Por quê? Porque eu aprendi que cada palavra dita é um decreto assinado. Você pode dizer isso para o teu irmão? Toda palavra dita é um decreto assinado. Olha para você agora e profetiza. Toda palavra dita é um decreto assinado. Mas como que vai viver decreto se você não sabe o que foi dito? Você não tem dia, você não tem hora. Cai no esquecimento. A nossa vida veloz, ocupada, cheia de tarefas, com os alimentos cada vez mais perigosos, sacando a nossa inteligência, o nosso emocional, roubando de nós a nossa capacidade de armazenar memórias. Esquecemos, caímos no esquecimento. Alguns de vocês estão que nem eu, pensavam que o dia não tivesse mais 24, mas tivesse 36 horas, porque o dia está curto. Mas amado, nós temos que aprender a tomar nota das coisas que Deus nos fala. Quais são as promessas que Deus tem acerca da sua casa? Quais são as promessas que Deus tem acerca da sua família? Quais são as promessas que Deus tem acerca de você? Então, em vez de você se emprestar para a situação e murmurar, reclamar, ei, abra a boca, celebre, conte, cante e adore o Senhor. Davi nos ensina isso. O Senhor, Ele me livrou de todas as guerras, de todo. Irmão, o texto é claro e a gente tem que observar os detalhes do texto. Ele cantou porque Deus livrou ele em todas as batalhas. E olha que Davi foi, não perdeu uma. Assim será com você também, em nome de Jesus. Deus tem uma estação de conquistas para mim e para você. Escute, nós estamos ouvindo isso desde a virada do semestre. Os céus estão abertos. Estamos vivendo isso, um tempo de cumprimento de promessa, conquistando promessas. O que nós ouvimos aqui, nesses 4 dias de conferências, são palavras ativadoras, nos levando a cumprir o propósito que o Pai tem para nós. Então é hora de nós tomarmos isso e avançarmos para cada propósito que o Senhor tem para nós. Quantos entendem isso? Aí, pula comigo, por favor, no versículo 21 do capítulo 22. Eu vou terminar, fala aleluia. Agora preste atenção, minha palavra começa agora. No capítulo 22, no versículo 21, a seguir, eu vejo as chaves da vida de Davi, para ele ser bem sucedido em algumas coisas. É uma canção, mas a canção expressa o que de fato ele vivia com o Senhor. Então no capítulo 22, verso 21 diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha retidão. Irmãos, isso para mim daria para a gente falar aqui horas. Olha o que o Davi canta: o Senhor me tratou, o Senhor me deu, o Senhor me abençoou, o Senhor me respondeu.
segundo aquilo que Ele viu em mim. Cada momento de retidão na minha vida, o Senhor me abençoava. Então a forma como eu escolhi de viver na presença dEle, a forma como eu escolhi de viver em obediência à palavra dEle, desatava a bênção dEle sobre mim. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos. A gente cantava muitos anos atrás na igreja: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Não tem... Você não era crente nessa época. Irmãos, a gente cantava umas coisas que a gente se esqueceu. Por quê? Porque a gente quer saciar apenas a nossa alma, mas não preparar o nosso espírito. O que o Senhor vem buscar não é esse corpo. Eu fui fazer o sepultamento do nosso querido Odemir na sexta-feira. E quando eu cheguei para abençoar a vida da família e devolver aquilo que era pó, para o pó voltará, eu disse para todos: ele correu a carreira dele, cumpriu a missão. Agora, no leito de morte ele falava de Jesus, impossibilitado até mesmo de falar, ele falava do amor de Jesus para as pessoas. Eu falei: mas o que o Odemir está levando daqui? Nada, a não ser a certeza da vida que ele escolheu ter no Senhor, que é a eternidade. Riqueza, títulos, fama, roupa, grife, isso ficou tudo aqui para ser doado para os outros e para compartilhar com quem fica. Agora, a escolha que ele fez de viver em retidão ao Senhor abriu os portais celestiais e ele desfruta da vida eterna para sempre. Então, é uma escolha que fazemos. Olha para o teu irmão e diga: a escolha que você tem de viver com o Senhor desata o favor dele sobre a sua vida. Conforme a pureza das minhas mãos, me deu recompensa. Por isso que a gente fala aqui, irmão, você nunca vai ganhar de Deus no dar. Deus nunca vai dever nada para você. Verso 22, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Olha agora, grifa na sua Bíblia, por favor, para você não esquecer nunca mais. Eu tenho sido irrepreensível para com ele. Estuda depois a palavra irrepreensível na sua casa. É quem não precisa de repreensão. É quem se esforça para ser melhor a cada dia. Você conhece aquelas pessoas que você tem que falar para ela toda hora: não faz isso, não faz isso, mas você não fez isso. Conhece aquelas pessoas? Ou só eu conheço? E não é gostoso ficar perto dessa gente, não é? Chega uma hora que você perde a paciência, não é? Eu também. Tem hora que eu perco a paciência. Tem hora que eu falo: Jesus, o que eu fiz? Chutei a cruz, não é possível. Mas, amado, o Davi diz assim: ó, eu me tornei e me preparei para ser dia a dia irrepreensível. Eu não quis me acomodar, eu não quis me acostumar, eu quis ser melhor a cada dia. Diz mais: para com ele e guardei-me de pecar. Então o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão. De novo ele fala: conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Aí vai para o versículo 29. Aqui Davi começa a cantar e contar a mim e a você alguns atributos de quem Deus é. Olha o que ele fala: tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Ele diz assim: Senhor, só o Senhor pode ser o meu guia. Só o Senhor me aponta o caminho. Só o Senhor tem para mim o verdadeiro caminho. Só o Senhor pode apontar aonde coloco os meus pés. Davi não dava um passo, irmão. Quando Ziclag é tomada, as mulheres são levadas, até parece o cenário de hoje, que está acontecendo em Israel. Os inimigos entraram em Ziclag, uma cidade onde Davi estava com o seu povo. Eles foram para uma batalha. Eles viram que o lugar estava desguarnecido, só ficaram as mulheres e as crianças. Os inimigos entraram lá, levaram todas as mulheres embora e levaram todas as crianças. Quando Davi volta, todos os homens daquele lugar se rebelam contra Davi, queriam apedrejar Davi. E Davi faz o quê? Davi busca o Senhor. Senhor, persigo-o ou não? O Senhor responde a ele: persegue-os, porque eu já entreguei eles na sua mão.
Davi sai com o seu exército na caçada, e Davi toma as suas mulheres e os seus filhos de novo nas suas mãos, de volta para o seu aconchego, e destrói todos os seus inimigos. Por quê? Porque ele buscava a face, buscava a direção. O Senhor era o seu guia. Que a partir de hoje você não dê um passo sem que Ele aponte o caminho para você. Olha para quem está perto de você e diga para ele que o Senhor seja o seu guia. Aí no versículo 30 ele fala mais um atributo do Senhor. Ele diz assim: contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Aí a gente canta isso, não é? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Davi cantou, Senhor, contigo eu avanço, contigo eu vou contra uma tropa, porque o Senhor me faz passar como se fosse uma muralha, Ele me faz romper. Ele diz: só o Senhor é a minha força. Eu declaro isso sobre a sua vida: o Senhor é a sua força. Profetize quem está perto de você: o Senhor é a sua força. Davi tinha convicção: Senhor, em cada batalha que eu vou, o Senhor já está na dianteira, o Senhor já está no comando. E eu vou dizer para você o que eu sempre digo, eu aprendi e vivo assim: quando você tem uma palavra, Deus não vai andar com você ao lado da palavra. Quando Ele diz algo para você, Ele te espera no cumprimento da palavra. Abraão, leva o menino em sacrifício para mim. Quando você chegar no monte adequado para você fazer o sacrifício, eu digo para você que é. Quando Abraão chega com o menino, e ele vai subindo o monte, Isaac diz: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Abraão atrai a palavra e diz: Yahvé proverá. O Senhor já está lá no ponto de encontro nos esperando. Bota o menino no altar, levanta o cutelo, o Senhor brada e o cordeiro já está preparado. O Senhor é a sua providência, o Senhor é a sua provisão, está contigo no caminho, está contigo na jornada, porque Ele é a sua força, em nome de Jesus, amém? Versículo 31, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Voz da Verdade até cantou: escudo para os que nele crê. Por quê? O Senhor é o quê? O Senhor é a minha proteção. Davi canta atributos de quem Deus era. Eu quero declarar sobre você que praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Senhor é a sua proteção. O Senhor é aquele que guarda você, porque não toscaneja e nem dorme aquele que está sobre você. Profetize quem está perto de você, compartilha. Fala: o Senhor é a sua proteção. Vou terminando. No verso 32, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Davi diz assim: quem pode ser a minha segurança, que não seja o Senhor? Se você estiver sobre a palavra, você está seguro. Bate o pé no chão aí e diga assim: Senhor, Tu és a minha rocha. Diga: por causa disso, eu estou seguro. Se você está nele, pode vir os vendavais, podem vir os ventos fortes, pode bater contra a rocha, mas você não será abalado, porque o Senhor mantém você sustendido na mão dele, em nome de Jesus, amém? E aí ele diz no verso 33, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O que Davi está dizendo? O Senhor é a minha vitória. Só o Senhor pode me dar vitória. Profetiza na vida do teu irmão: o Senhor é a sua vitória. Contei tudo isso para você, para que você veja que nessa canção há tantas coisas que muitas vezes a gente acaba se esquecendo com a vida rotineira dos nossos dias. Davi jamais se esqueceu que o Senhor era a sua força, que o Senhor era a sua vitória, que o Senhor era a sua proteção, que o Senhor era o seu guia. E ele encerra o cântico lá no versículo 50 dizendo: por isso, Senhor, te louvarei entre as nações, ó Senhor, eu cantarei louvores ao teu nome. Em outras palavras, Davi disse: aonde eu estiver, eu nunca mais deixarei de contar e cantar quem de fato o Senhor é. Eu não sei o que você precisa, nem você que está em casa,
Mas uma coisa eu digo a você: em meio aos cenários que você possa viver, cante, adore, jubile, reconheça que Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. E quando você vive com Ele e para Ele, você desfruta de algo extraordinário. Queria te convidar para a gente subir um louvor, para a gente subir um cântico, para a gente subir uma adoração ao trono do Pai. Talvez você possa oferecer a Ele hoje a sua melhor adoração desse domingo. Você pode levantar as suas mãos com alegria e com o seu coração voltado para Ele, dizendo para Ele: Senhor, diante do que eu ouvi, eu creio que o Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo, o Senhor é o meu sustentáculo, o Senhor tem me abençoado. Quem tem sido muito abençoado pelo Senhor? Querido, não se esqueça dEle. Mas por favor, como pastor dessa igreja, eu tenho me esforçado demais para trazer a palavra para você não entrar naquilo que o mundo deseja que a gente viva, fazer descrédito dela e entrar num piloto automático, em tipo assim: tá bom do jeito que está. Não. Para Deus nunca nada está bom. Para Deus a gente sempre vai fazer o nosso melhor, dia após dia, o nosso melhor. Eu amo essa ave, a águia. Gosto de falar dela, porque ela tem níveis novos de voo. E esses níveis novos são atmosferas novas. Que você a cada dia queira viver uma atmosfera maior, mais intensa, mais profunda, mais cheia da graça do Pai. Amém? Esqueça quem está perto de você agora. Bota a mão no seu coração. Faça a sua oração ao Senhor, diante dessa expressão de amor que nós lemos nesse cântico de Davi ao Senhor. E faça a sua oração, fala para Ele: Senhor, eu talvez estava vivendo um pouco vacilante, distraído. Talvez você precisa subir níveis com Ele. Então diz para Ele: Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero viver com o Senhor, quero saber com certeza e com convicção de que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é minha fortaleza, que o Senhor é meu braço forte, que o Senhor é o meu guia, que o Senhor, ó Pai, alumia o meu caminho. Pai, em nome de Jesus, que os nossos dias na Tua casa não gerem em nós o comodismo, não nos faça, Pai, viver da mesma forma, mas que a cada dia a gente suba um degrau novo na Tua presença. A cada dia, Senhor, conquistemos algo novo na intimidade com o Senhor. Pai, Davi nos inspira, porque um homem que tinha tantos defeitos, tantas falhas, amava o Senhor, amava a Tua presença. Senhor, que não haja nada em nós que não seja o amor e a paixão pela Tua presença. Quando o reino e quando a justiça é presente na nossa vida, as coisas o Senhor nos acrescenta. O texto é tão evidente, Pai, não diz que eu busco, mas diz que o Senhor acrescenta. Por isso, Pai, em nome de Jesus, enquanto Te buscamos, enquanto Te adoramos, enquanto encontramos a Tua face, acrescenta na vida dos Teus filhos, acrescenta na vida das Tuas filhas aquilo que eles carecem, aquilo que eles necessitam, e o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido. Agora você tem a oportunidade de adorar, de celebrar, de cantar cânticos ao nosso Deus, e nós celebramos juntos assim.